Olá pessoal, hoje vamos conversar um pouco sobre os parasitas do gênero Plasmodium. Esses parasitas estão associados com a parasitose muito antiga, mas que continua sendo um dos principais problemas de saúde pública no mundo, que é a malária. Bem, dentro desse gênero, nós temos 4 espécies que estão associadas com a infecção no homem, onde 3 delas circulam no Brasil, que é o Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae e o Plasmodium vivax, e uma delas que circula na África, que é o Plasmodium ovale. Mais recentemente foi descrita uma espécie circulante na Ásia, que é o Plasmodium knowles. Bem, na transmissão nós temos atuante um inseto vetor do gênero Anopheles, mais especificamente as fêmeas. Essas fêmeas vão portar nas suas glândulas salivares uma das formas evolutivas do Plasmodium, que são os esporozoítos, que podemos observar aqui nessa segunda imagem. Esses esporozoítos, eles têm uma forma mais alongada e como o Plasmodium é pertencente do filo apicomplexa, eles vão ter o complexo apical. Esses esporozoítos, eles apresentam um núcleo mais alongado, mitocôndria e o complexo de Golgi. Uma diferença também dos esporozoítos é que a sua membrana ela é formada por 2 camadas. E a camada mais externa, ela é constituída por uma proteína denominada de proteína circunesporozoito ou simplesmente proteína CS. Essa proteína, ela auxilia na mobilidade desse esporozoito. Bem, então como eu falei, nós vamos ter como inseto vetor as fêmeas dos anófilos e elas vão inocular na hora do repasto sanguíneo essas formas dos esporozoítos, que vão migrando até chegar nos hepatócitos lá no fígado. E aqui nós vamos ter início a uma fase do ciclo do Plasmodium chamada de fase pré-eritrocitária. Nessa fase pré-eritrocitária, quando os esporozoítos chegam nos hepatócitos, eles vão se diferenciar em uma outra forma evolutiva denominada de merozoíto, que podemos observar aqui nessa segunda imagem. Diferentemente do esporozoíto, os merozoítos eles têm essa morfologia mais arredondada, mas eles também vão apresentar o complexo apical, núcleo, mitocôndria e o complexo de Golgi. Uma diferença aqui também dos esporozoítos é que esses merozoítos, a sua membrana agora é formada por 3 camadas e a camada mais externa vai ser formada agora por antígenos. Durante todo o ciclo, nós vamos ter 2 tipos de merozoítos. Nós vamos ter os merozoítos que chamamos de hepáticos, que são esses merozoítos que vão se diferenciar aqui nos hepatócitos, e mais futuramente nós vamos ter os merozoítos sanguíneos. Bem, esses merozoítos hepáticos, eles vão ser liberados pelo fígado em direção à corrente sanguínea através de uma estrutura vesicular denominada de merossomo. E depois dessa liberação desses merossomos com os merozoítos, se encerra o ciclo pré-eritrocitário. Então, recapitulando, nós vamos ter a liberação dos esporozoítos pela repasto sanguíneo das fêmeas dos anófilos, que vai liberar esses esporozoítos na corrente sanguínea, que vai migrar até chegar aos hepatócitos. Lá no hepatócito aqui, nós vamos ter a diferenciação desses esporozoítos nos merozoítos hepáticos, que vão ser liberados em direção à corrente sanguínea. Chegando na corrente sanguínea, nós vamos agora entrar em uma nova fase do ciclo, chamada de fase eritrocítica. Esses merozoítos hepáticos, eles vão infectar os eritrócitos, vai chegar na corrente sanguínea e vai infectar esses eritrócitos, como podemos ver aqui na primeira imagem, e para isso deve ocorrer o reconhecimento de receptores específicos. Dentro do eritrócito, esses merozoítos eles vão se diferenciar em uma outra forma chamada de trofozoíto. Esses trofozoítos eles vão se alimentar da hemoglobina e liberar excretar, na verdade, o que chamamos de pigmento malário. Depois, dos trofozoítos, eles vão se diferenciar agora em um novo merozoíto. Esse merozoíto agora a gente denomina de
merozoíto sanguíneo. E esses merozoítos vão romper a membrana desse eritrócito, vai romper o eritrócito, vão ser liberados novamente na corrente sanguínea e vão infectar novas células, novos eritrócitos. E esse ciclo ele vai se repetindo com um período diferente específico para cada espécie. O ciclo se repete a cada 48 horas para o plasmódio falcíparo, vivax e ovale e a cada 72 horas para o plasmódio malário. Depois de algumas gerações, esses merozoítos eles vão se diferenciar em gametócitos, masculino e feminino, como podemos ver aqui nessa imagem. E agora, quando uma fêmea anófeles for se alimentar desse hospedeiro que agora está infectado, o que é que ela vai captar junto ao sangue? Ela vai captar aqueles merozoítos sanguíneos e esses gametócitos, esse macro e o microgameta. Porém, apenas o macro e o microgameta que vão se desenvolver lá no inseto vetor. Os merozoítos eles não seguem desenvolvendo lá. E o que acontece no inseto vetor? Então, nós vamos ter a formação de gametas, do macro e do microgameta, e eles vão fecundar, formando um zigoto, como a gente está vendo aqui. Isso lá no inseto vetor, certo? E esse zigoto, ele se movimenta por contrações, e esse zigoto móvel, nós denominamos ele de oocineto. Esse oocineto, ele vai se movimentando até chegar na parede do intestino médio desse inseto, e ele vai encistar, gerando agora o que chamamos de oocisto. Dentro desse oocisto vai ser formado vários esporozoítos, que vão ser liberados posteriormente na hemolinfa desse inseto. E esses esporocitos vão se movimentando na hemolinfa até chegar na fêmea e assim ele vai se iniciar. Junto às células do sangue, aqueles gametas, o macro e o microgameta. E lá dentro do inseto vetor, eles vão fecundar, formando um zigoto, esse zigoto móvel denominado de oocineto, que vai se eritrocítico, que vai infectar os eritrócitos, se diferenciando em trofozoíto, que vai se alimentar da hemoglobina, liberando o pigmento malárico, e diferenciando em novos merozoítos, que vai romper a membrana desses eritrócitos, sendo liberados assim se reinicia.